Você já se sentiu pequeno demais, fraco demais, invisível num mundo que exige que você brilhe o tempo todo? Então talvez você entenda Escanor. Durante a noite, ele era só mais um, curvado, silencioso, cheio de medo. Mal conseguia sustentar o próprio nome. Um homem comum, fraco e envergonhado, carregando dentro de si uma força que ninguém via. Mas quando o sol nascia, tudo mudava. Na luz do meio-dia, Escanor se tornava o homem mais poderoso do mundo. Não só em força, mas em presença, em orgulho. Quem você pensa que é para estar acima de mim? Aquela não era apenas uma frase, era um grito de alguém que passou a vida sendo pequeno, mas que finalmente entendeu o próprio valor. Mas e se eu te disser que o verdadeiro poder do Escanor não era sua força, mas a coragem de ser quem ele era? Escanor não negava seu lado fraco, ele o carregava consigo, sem vergonha, sem fugir e sem se esconder. Ele era a soma de duas metades, o homem frágil da noite e o Deus imbatível do dia, e ele respeitava ambos. Sabe o que é mais difícil do que ser forte? É admitir que você também sente, que também sofre, que também precisa de alguém. Escanor se sacrificou sorrindo, não porque era arrogante, mas porque acreditava que era o certo, mesmo que isso custasse tudo, mesmo que morresse sozinho. Escanor foi o sol, mas nunca deixou ninguém se queimar com ele. Ele protegia silenciosamente, amava discretamente e, mesmo sendo gigante, nunca deixou de ser humano. O orgulho não é sobre ser melhor que os outros, mas sobre ser fiel a quem você é, mesmo quando ninguém entende. Escanor me ensinou que a verdadeira força é aceitar até as partes que o mundo mandou esconder, é brilhar mesmo quando ninguém está olhando, é carregar seu próprio peso e ainda assim sorrir. Você não precisa se encaixar, você não precisa se diminuir, você não precisa pedir permissão para ser quem é, você só precisa fazer uma coisa: brilhar. E se você se perguntar, quem disse isso? A resposta é simples: você, quando parar de fugir do seu próprio sol. Olho do leão. Eu me chamo Escanor. Guarde na memória antes de morrer. Escanor, ele foi considerado uma anomalia, um ser que não deveria existir. Pois imagina você quando criança ter uma força sobre-humana, você ser um ser diferente de todos os outros, um ser que deveria crescer para se tornar grandioso, forte e respeitado, e depois ser abominado como um monstro, apenas porque você não era igual a todos. Isso foi o que aconteceu com Escanor. Ele foi descartado pelos próprios pais, deixado de lado pelo próprio irmão, e foi julgado, sentenciado à morte. E com isso veio o seu salvador, seu grande amigo Meliodas, e logo em seguida sua amada Merlin, a pessoa por quem ele se apaixonou e dedicou sua vida sempre a proteger e a cuidar, por mais que não fosse amado da mesma forma. Bom, ele tinha seus motivos. Com certeza ele tinha seus motivos para passar por isso. Mas isso demonstra o quão forte ele era, mesmo quando estava à noite. Mesmo quando estava de noite, Escanor era forte. Escanor se sentia motivado apenas por ver a imagem de Merlin, porque Merlin era como o sol para ele. Então ele tinha a própria luz durante a noite para se fortalecer. O sol não aparecia, afinal estava de noite. Então o único brilho que tinha era o da lua e o sol, que era Merlin para ele. Então, mesmo fraco, mesmo frágil, mesmo sendo pequeno, ele ainda lutava, tentava proteger os amigos e não se importava com o que poderia acontecer com ele. E esse não era o pecado do orgulho ainda. Esse não era o verdadeiro Escanor, entre aspas. Esse era o fraco Escanor, aquele magrelo, aquele frágil caco de vidro que poderia ser quebrado facilmente. Mas mesmo assim, ele lutava. E quando o dia chegava, seus inimigos ficavam surpreendidos. Afinal de contas, aquele baixinho
virava um gigante de 2 metros e pouco, 1,90 e pouco, tanto faz. Ele simplesmente se transformava, ganhava músculos, ganhava força sobre-humana e se intitulava o Deus de todas as raças, porque ele era orgulhoso. E você também pode. Você pode simplesmente bater no peito e dizer que é orgulhoso como um leão. O leão é orgulhoso? Talvez. Mas o leão, ele é denominado o rei da floresta por um simples motivo. O rei da selva, o rei da floresta, como você preferir. Mas tem um motivo para o leão ser denominado assim. E Escanor nos mostrou qual é esse motivo. Porque ele simplesmente não temia quem estava à sua frente. E você pode batalhar por isso. Você pode simplesmente não ligar para quem vai ser contra você e continuar seguindo em frente para conquistar seus objetivos. Afinal, você é o rei da sua própria história. Você é o personagem principal. Bom, pelo que podemos ver da história do Escanor, é que ele é um ser fraco e forte ao mesmo tempo, tanto psicologicamente, no caso mentalmente, quanto fisicamente. Porém, ele tem as suas variações. Assim como o sol só aparece durante o dia e a lua durante a noite, a força do Escanor também só vem durante o dia, só quando o sol está presente. Então imagina você sendo forte durante o dia e quando chega a noite na sua casa, você desaba, você fica fraco, você se sente fraco, porque você simplesmente não sabe mais o que fazer. Afinal, você está escondendo a sua própria fraqueza durante o dia para que ninguém se preocupe com você, não é isso? A gente sempre acaba escondendo essa fraqueza, a gente não demonstra, a gente vai trabalhar, a gente conversa, ri, tudo mais, mas apenas a nossa mente, apenas a gente mesmo sabe como é quando chega em casa, quando se deita ali no quarto, olha para o teto e começa a pensar na vida. Ali é onde as nossas fraquezas aparecem, porque ali a gente se sente confortável, se sente sozinho o suficiente para pensar nisso. Aí é onde fica a pergunta: mas será que realmente eu sou fraco? Será que realmente eu tenho que pensar nisso? Porque se durante o dia você consegue ser forte, canalize essa força para passar a noite também. Imagina você ali, que nem a última gota de vida do Escanor, aonde ele se sacrificou. Ele canalizou sua própria força vital para que se tornasse o sol, aonde ele pudesse permanecer forte mais um pouco para salvar seus amigos, para salvar a pessoa que ele amava. Eu acredito que você também consegue, pois essa força está dentro de você. Assim como Escanor, que tinha força dentro dele durante a luz do dia, você também tem sua força, independente do momento. Você tem sua força para seguir e continuar firme quando as pessoas tentarem te derrubar, quando as pessoas disserem que você não é capaz. Você pode sim se sentir orgulhoso como um leão e dizer que sim, você é capaz. Eu acredito em você e você deveria também, pois afinal de contas, cada um tem a sua própria força individual e só ele sabe o quão forte é quando algo está em risco, quando a vida de uma pessoa amada está em risco, quando uma carreira está em jogo. Ela se torna forte, ela aprende, ela evolui, ela batalha até seu último suspiro de vida, até sua última gota de suor, para que ele consiga realizar aquela vontade, aquela luta seja vencida. Então acredite em si mesmo, pois você é capaz, você pode. Eu acredito em você. Você é o personagem principal. Você é o nosso protagonista.